Para o terceiro episódio da série, 2 ou 3 coisas que Shakespeare poderia ensinar aos políticos brasileiros, eu proponho uma leitura de 2 cenas de Macbeth, por 2 razões fundamentais. Macbeth, como nós já vimos, faz parte deste período áureo da produção shakespeariana. A peça foi escrita entre 1605 e 1607. Macbeth é uma peça perfeita para pensar os limites da ética na ação política. Política compreendida como nós vimos no Rei Lear e em Ricardo III. Ao mesmo tempo, a peça recorda a estrutura fundamental de Ricardo III, porque se trata de um barão, o barão de Glamis, que se tornará o rei Macbeth. Para tanto, como em toda peça shakespeariana, ele apenas precisa assassinar o rei. O rei é seu parente, enfrentou uma rebelião, Macbeth foi fundamental para que o rei mantivesse o poder, e na noite em que ele recebe um novo título, o título de Barão de Cawdor, o rei dormirá no seu castelo, passará a noite no seu castelo. Estimulado pela lei de Macbeth, Macbeth mata o rei, abrindo o caminho para tornar-se rei. Esse é o contexto da cena que nós veremos, que é a segunda cena do segundo ato. Logo após assassinar o rei, e portanto, prestes a tornar-se rei, Macbeth volta e tem um encontro fundamental com sua esposa, a Lady Macbeth. Diz Macbeth: escutando-lhes o terror, não pude dizer amém. Quando eles disseram, Deus nos proteja. Macbeth se refere, nessa passagem, aos 2 guarda-espadas, digamos, do rei, que são também por ele, Macbeth, assassinados. A Lady Macbeth tem uma palavra fundamental nesse momento. Ela diz, não penses tanto nisso. Macbeth parece não compreender a profundidade do que disse a sua esposa e insiste. Era eu quem mais tinha necessidade de proteção, e o amém ficou preso na garganta. Responde Lady Macbeth, antecipando tudo o que acontecerá com ela na peça e, sobretudo, com o marido. Se fôssemos ficar impressionados com essas coisas, acabaríamos loucos. A resposta de Macbeth inaugura a figura do sujeito moderno na cultura ocidental, talvez com mais força do que Hamlet, embora Hamlet seja anterior. A peça Hamlet é de 1602. Responde Macbeth. Acho que escutei uma voz gritar, nunca mais dormirás. Macbeth assassinou o sono. Em outras palavras, e aqui há a força do teatro shakespeariano, ao mesmo tempo surge o sujeito moderno, ou seja, aquele cujas ações dependem apenas da sua própria decisão. Ele não consulta oráculos, como na tragédia grega, ele não obedece a Deus, como na Idade Média. O sujeito moderno age, mas porque age, possui uma responsabilidade sobre a sua ação. Se o sujeito moderno emerge e isso lhe dá positividade, há um lado sombrio. O lado sombrio é a consciência, é a certeza de ter feito isto ou aquilo, é a responsabilidade sobre os próprios atos. E se para o sujeito individual a consciência é fundamental, para o homem político ela pode ser fatal. Esta é a lição principal de Macbeth, mas que nós a conhecemos da política brasileira. Todo partido político no Brasil que se encontra na oposição sempre levanta uma bandeira ética. No exato momento em que esse mesmo partido político chega ao poder, a ética se transforma, porque, como nós vimos com Ricardo III, o poder tem a capacidade de a todos deformar para adaptar a sua imagem e semelhança. A outra cena que eu gostaria de analisar com vocês é a 4ª cena do 3º ato. Nesse momento,
Macbeth e Lady Macbeth reúnem a corte para oferecer um banquete a Banquo. É um álibi. Na verdade, Macbeth mandou matar a Banquo e a seu filho Fleance, porque as mesmas feiticeiras que profetizaram que ele se tornaria rei, profetizaram que Banquo não seria rei, mas seria pai de muitos reis. E aqui uma pequena observação sobre a importância da política no teatro shakespeariano. Em 1603, morreu a Rainha Elizabeth. O período elizabetano terminou. Assumiu o poder o rei da Escócia, que na Escócia era Jaime IV, na Inglaterra é o Jaime I. O rei James I acreditava descender de Banquo. Portanto, escrever Macbeth entre 1605 e 1607 é uma outra cortesia agora ao rei da Inglaterra, James I. No banquete, o Macbeth acredita ver o Banquo, o espectro do Banquo ensanguentado, acusando a ele de tê-lo matado. Diante de todos, diante da corte, Macbeth perde o controle de si mesmo e grita ao ver o espectro de Banquo: "Não podes dizer que fui eu. Não agites contra mim teus cabelos ensanguentados." Lady Macbeth compreende que ele está revelando os seus crimes diante de todos e procura acalmá-lo com uma pergunta fundamental: "És homem? Are you a man?" Na verdade, o que a Lady Macbeth pretende perguntar é: és um político? És rei? Porque se Macbeth for um político, se ele for um rei, como de fato ele o é, ele deveria deixar de lado os escrúpulos da consciência, os escrúpulos da ética, porque como exercer o poder que vimos em Rei Lear, como exercer a política que vimos em Ricardo III, e ao mesmo tempo manter uma ética com base em princípios inamovíveis, imexíveis, dizia o nosso saudoso ministro Magri, os princípios imexíveis. Não se pode. Diz então a Lady Macbeth para o rei no final desta cena: "Tens necessidade do que faz falta a todos nós, sono." É uma forma indireta de dizer para Macbeth: abafe a sua consciência, exerça o poder. Ora, Macbeth responde: "Vem, vamos dormir. Ainda somos bem noviços no crime." É revelador. O primeiro mal feito na esfera da política conduz necessariamente a outros. Macbeth nos ensina que a política, e nisso Shakespeare antecipa a Weber em séculos, que na política a ética que conta não é a ética dos princípios, é a ética da responsabilidade de preservar e manter o poder. É a ética do estadista, que não é a ética do indivíduo. Veremos então como agir na esfera pública a partir desta ética com o estudo de Júlio César.